A gente falou de Rússia e Brasil, ou melhor dizendo, de China e Brasil e o plano de paz que eles apresentaram. Enquanto a gente vê esse cenário acontecendo lá com Israel e com Ucrânia, eu gostaria que a gente trouxesse o foco, talvez, para o principal adversário estratégico americano do momento, que é a China, o Partido Comunista Chinês. A gente viu uma coisa curiosa acontecer justamente nessa semana, onde acontece a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde é uma semana crítica para a discussão quanto ao Oriente Médio e para a discussão quanto à Ucrânia. Vocês veem a Tarja mudar abaixo de mim, China dispara míssil no Pacífico, Austrália e Japão reagem. A Tarja não consegue dar noção da gravidade da situação. O que a China disparou não foi um mero míssil, foi o que eles chamam de ICBM, que é a sigla em inglês para míssil balístico intercontinental. É um teste raro da China, disparou o míssil, caiu no Oceano Pacífico. A coisa não foi divulgada de forma clara à imprensa, mas quando questionados, eles afirmaram que de fato ocorreu. O próprio governo australiano depois soltou uma nota com preocupações e vocês veem aqui a matéria do Epoch Times. A Austrália pediu explicações à China pelo lançamento do míssil balístico no Pacífico. E na sequência ainda outra matéria. Isso foi já nos últimos dias, em meados dessa semana. Mas essa matéria agora é de hoje, foi confirmado hoje, mas aconteceu ontem. Navio japonês atravessa pela primeira vez o Estreito de Taiwan. Enquanto o Japão, desde a Segunda Guerra Mundial, quando a sua defesa foi essencialmente outorgada naquele momento aos Estados Unidos, a coisa não se manteve dessa forma. O país foi se reestruturando militarmente e, em tempos recentes, apesar de ter na sua Constituição que o uso das suas forças armadas são estritamente defensivos, precisamente depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mais e mais, em especial na época do Shinzo Abe, vocês vão lembrar aquele primeiro-ministro japonês que foi assassinado, há um aumento na interpretação, ou uma flexibilização da interpretação do que esse uso defensivo significa, com a China tornando-se cada vez mais forçosa, mais agressiva, no leste da Ásia. A discussão parte para um lado onde esse uso defensivo da força pelo Japão passa a incluir uma força aérea mais capaz, porta-aviões, porta-helicópteros, e a coisa torna-se uma em que o Japão passa a ser um player muito importante de defesa, um aliado muito importante para a defesa, quanto a China, no leste da Ásia, inclusive no caso de um possível conflito com Taiwan. E vocês veem aí a matéria. Navio japonês atravessa pela primeira vez o Estreito de Taiwan. E isso teria ocorrido no mesmo momento em que esse míssil chinês caía no meio do Pacífico, esse míssil balístico intercontinental. A Marinha Japonesa confirmou a agência de notícias F hoje mesmo. Enquanto não há detalhes do trânsito, a gente sabe que foi um destroyer chamado Sazanami, e houve também embarcações australianas e neozelandesas, e percebam, a Austrália mesmo pedia aquela explicação para a China a respeito desse míssil. Isso tudo acontece enquanto China e Brasil propõem uma proposta de paz para a Ucrânia, enquanto há a Assembleia Geral das Nações Unidas, o que não deixa de dar margem para uma interpretação de que isso possa ter uma questão simbólica, sim, ocorrendo. Mas a gente vai partir do abstrato para o concreto. Se a gente está falando de análise, eu vou trazer a nossa editora de China, do jornal Epoch Times. Eu me junto agora com Emanuele Coure, que vai ajudar a gente a entender essa história. Boa noite, Manu. Consegue me ouvir? Boa noite, Marcos. Eu te escuto. Você me escuta? Perfeito. Te escuto bem. Então, Manu, explica pra gente. A gente está vendo Austrália, míssil balístico da China, Japão passando o destroyer pelo Estreito de Taiwan, e tudo isso em meio à Assembleia Geral das Nações Unidas. Outra coisa, num momento onde a gente vê Brasil, junto com China, trazendo uma proposta de paz a respeito de Ucrânia. Num mundo onde tudo isso tem, claro, um significado simbólico na diplomacia, onde tudo se conecta muito, ajuda a gente a entender esse cenário, o que aconteceu essa semana com o míssil balístico intercontinental que a China disparou no Pacífico. Perfeito, Marcos. Eu vou fazer uma recapitulação de alguns fatos, então, rapidinho, para a gente conseguir entender realmente o que está acontecendo. A gente tem visto muito, na verdade, essa questão de vários países tentando projetar poder, principalmente nessa semana, que é uma semana que, como você pontuou, muito importante, porque a gente está tendo a Assembleia da ONU ali nos Estados Unidos. Então, a gente já veio, primeiramente, com essa proposta da China e do Brasil para a resolução da paz na Ucrânia, e não só eles vão trazer essa proposta que numa reunião que eles vão ter depois dessa Assembleia da ONU, como também eles vão chamar 19 países do chamado Sul Global para participarem de uma reunião para apoiarem essa proposta de paz. Só uma breve explicação, o Sul Global a gente pode
entrar talvez mais nisso depois, mas ele não é um termo oficial, ele é um termo utilizado principalmente por China e Rússia e por esses países para designar países ainda em desenvolvimento. Bom, então a gente teve essa proposta, Zelensky, mesmo na ONU, ele já rechaçou essa proposta do Brasil e da China, ele disse que isso somente seria uma proposta para atender os interesses dos próprios países que estão propondo isso, que seria o Brasil e a China. Enquanto isso, nós tivemos a China hoje lançando esse míssil balístico intercontinental, e é interessante até porque você comentou isso, porque vários países ali, Austrália, Taiwan, Japão, eles pediram uma explicação da China, e a China disse, bom, na verdade são só exercícios de rotina. Só que não são exercícios de rotina, porque a China não lança um míssil balístico intercontinental fora do território deles para testes desde os anos 80. Então isso não é algo comum. Então provavelmente seria algo sim para tentar mostrar poder. E até interessante a gente também trazer uma outra notícia do que aconteceu, que saiu hoje. Hoje o Wall Street Journal, eles deram uma notícia que não aconteceu agora, mas eles descobriram agora e publicaram isso, que lá por maio ou junho deste ano, um submarino nuclear da China teria afundado. Ele estava no porto e ele teria afundado. E por que isso é tão importante agora? Porque é um momento onde a China está tentando demonstrar poder. Então, querendo ou não, um submarino da China, que é principalmente o que a China está tentando desenvolver agora, que é a Marinha, ter falhado é algo muito significativo. E bom, só alguns outros eventos importantes que a gente teve aqui, porque você comentou que a gente teve esse navio do Japão passando no Estreito de Taiwan. E por que isso é tão significativo? É a primeira vez que um navio do Japão passa ali no Estreito de Taiwan. E poderia, claro, o Japão disse que seria principalmente para demonstrar o quanto aquele seria um território livre, porque o Partido Comunista Chinês reivindica toda aquela região como sendo dele e não permite muitas vezes que se tenha um tráfego normal de embarcações ali. Então, vários navios de outros países têm realmente passado ultimamente ali para demonstrar que seria um ambiente livre. No entanto, por que isso é importante? Porque há poucos dias a gente teve, enquanto a China e a Rússia estavam realizando exercícios militares, uma aeronave russa entrou no espaço aéreo do Japão. Só que é interessante a gente até pontuar que eles entraram. O Japão, na hora, já mandou algumas aeronaves sinalizando que essa aeronave russa tinha entrado no território japonês, só que isso acontece poucas semanas depois de uma aeronave chinesa também ter entrado no espaço aéreo do Japão pela primeira vez. E interessante também que justamente o dia onde essa aeronave da Rússia entrou no espaço aéreo do Japão foi no momento onde a gente estava tendo uma reunião do Quad, que o Quad é uma aliança entre Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão. Então tudo isso é muito significativo e durante essa reunião que eles tiveram no Quad, eles estavam falando especificamente da China. Até interessante uma curiosidade aqui, porque foi pego nos microfones, não foi uma declaração formal, mas os microfones acabaram pegando o Joe Biden falando que ele acreditava que a China estava testando os Estados Unidos e a aliança da Quad por conta dos exercícios e das atividades que eles estavam realizando ali no Indo-Pacífico. Então, tudo isso acontecendo neste mesmo momento. Então, a gente vê dois lados, vários países tentando demonstrar poder neste momento. Manu, uma questão importante que eu também queria trazer foi de que você noticiou mais cedo, nessa semana, lá no Epoch Times, que os Estados Unidos pediram que as Forças Armadas se preparassem para um possível conflito com Taiwan até 2027. No mesmo momento em que há um relatório no Canadá, um relatório que foi perdeu o sigilo, né, foi declassified, como eles chamam em inglês, mas foi aberto ao público um documento anti-sigiloso por pedido de uma comissão investigativa no Canadá, que também falava que o TikTok poderia ser usado mesmo para rastrear indivíduos específicos nos Estados Unidos ou no Canadá, coleta de dados biométricos. Então, dois incidentes que também ajudam a gente a compor esse cenário. Para a gente conseguir amarrar o bloco, não precisamos entrar tanto no TikTok, eu queria trazer informação para o público, mas brevemente para a gente, o que foi esse aviso dos Estados Unidos para que as Forças Armadas se preparassem para um possível conflito envolvendo China, Taiwan até 2027? Perfeito, Marcos. Só para a gente entender isso que aconteceu, eu vou fazer uma recapitulação muito breve, porque em vários momentos o Congresso americano tem endereçado nos últimos meses que se hoje os Estados Unidos entrassem em algum conflito com a China,
talvez eles não conseguissem ganhar. Não necessariamente eles disseram que os Estados Unidos perderiam, mas que eles não teriam certeza que eles ganhariam, principalmente se tratando ali do Indo-Pacífico, onde os Estados Unidos hoje têm uma força menor do que a China, porque hoje a China tem a maior estrutura naval do mundo e eles estão se desenvolvendo muito, ali estaria também longe do território dos Estados Unidos. Então, a partir desses alertas que eles tiveram, eles começaram a se atentar realmente para isso. E por isso agora a gente viu um plano estratégico da Marinha dos Estados Unidos pedindo que a Marinha deles melhorasse a sua estrutura e se preparasse melhor para que até 2027 eles estivessem prontos para uma guerra com a China. E por que 2027? Interessante a gente pontuar aqui porque é o ano que tem se especulado que seria o ano onde a China atacaria Taiwan. Essa especulação vem tanto de analistas da China, como também até mesmo do William Burns, que é o diretor da CIA. Ele disse que, segundo algumas fontes dele, o Xi Jinping teria pedido às suas tropas que se preparassem para invadir Taiwan até 2027. Então isso é muito significativo. Até essa semana também a gente teve uma atualização de uma lei de 2021, onde eles agora vão colocar dentro das escolas e das universidades os exercícios, o treinamento militar obrigatório para todos os jovens. Então, querendo ou não, muitos analistas também tomaram isso como uma preparação realmente da China para uma guerra. E agora, brevemente, sobre o que você perguntou, sobre a questão do TikTok, realmente, a Inteligência de Segurança do Canadá liberou um relatório. Na verdade, isso daí já tinha desde 2022, só que só agora eles tiveram acesso e conseguiram realmente publicar isso, do Canadá comentando como o Partido Comunista Chinês estaria utilizando o TikTok para aumentar o seu poder e a sua influência dentro do país. Até relembrando que a gente está tendo toda essa questão com o TikTok agora, porque já nos Estados Unidos a gente teve uma aprovação de uma lei em abril deste ano para que se o TikTok não fosse vendido, se a ByteDance, que é a dona do TikTok, não vendesse o TikTok, eles não poderiam mais operar ali nos Estados Unidos. Na verdade, o que eles vão fazer é retirar das plataformas onde esse aplicativo pode ser baixado, mas de toda forma. E por que essa preocupação? Muito brevemente, por causa dos dados que são coletados pelo TikTok e são enviados para a China. Muitos deles, na verdade, o que o TikTok alega é que esses dados ficariam principalmente em Singapura e nos Estados Unidos. No entanto, segundo esse relatório da Inteligência do Canadá, mesmo assim os servidores de dentro da China conseguiriam ter acesso porque a ByteDance, que é dona do TikTok, é uma empresa chinesa e obrigatoriamente por conta de uma lei que foi passada dentro da China em 2017, que é uma lei de inteligência, todas as empresas, se elas forem requisitadas pelo Partido Comunista Chinês, eles precisam ceder esses dados dos seus clientes para o regime. Então aí vem toda essa preocupação. Perfeito, Manu. Sempre muito esclarecedor. A gente com certeza vai continuar a monitorar a situação e a gente agradece imensamente por você ter tomado tempo. Para quem quiser conhecer o trabalho da Manu, o canal se chama China em Foco. Esse é o canal da nossa editoria de China. Vocês podem acompanhar em China em Foco aqui no YouTube. A produção vai deixar o link em destaque aqui no chat ao vivo. Manu, muito obrigado. Uma excelente noite. Muito obrigada, Marcos. Boa noite.